Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Começamos mais cedo hoje um pouco por causa da entrevista aos candidatos à presidência e começa logo depois do SBT Brasil. Por enquanto você fica bem informado sobre o que foi notícia hoje aqui no Distrito Federal. Briga na porta da escola, desta vez alunos agrediram um adolescente com deficiência. O motivo teria sido o resultado de uma gincana. As buscas duraram o dia todo pelo homem que pulou no lago durante um passeio de lancha no fim de semana. O empresário que foi assassinado em Sobradinho era monitorado. Um dos criminosos seguia os passos dele. A chuva veio com força no fim de semana, fez estragos pela cidade e a previsão é de mais temporal nos próximos dias. Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar a edição de hoje com uma briga em escola, mas dessa vez envolvendo um aluno com deficiência, lá no Centro de Ensino Fundamental 8 do Gama. Alunos filmaram a briga fora da escola e encaminharam para a nossa produção. André Anelli, boa noite para você. Explica para a gente melhor, tudo teria começado por causa de uma gincana. Sim, Viviane, boa noite a você, boa noite a todos. Os dois estudantes envolvidos na briga teriam começado, então, essa violência após uma competição esportiva no ambiente escolar. Isso porque um deles não teria gostado da forma como o outro acabou comemorando uma vitória sobre a equipe derrotada. Imagens feitas de celular mostram dois garotos andando lado a lado, quando de repente o de camiseta escura começa a ser, primeiro, ameaçado, depois empurrado e por fim agredido. Ao fundo é possível ver que vários estudantes presenciam a cena e não fazem nada. Logo em seguida, um outro estudante intervém e acaba impedindo que as agressões continuem. O garoto vítima da violência tem uma síndrome que provoca ausência da musculatura na região abdominal. A mãe dessa vítima das agressões enviou um vídeo para a nossa equipe de reportagem e desabafou. As agressões começaram dentro da escola, do CF8, e nada foi feito, nem por parte da docência, né, que são os professores, muito menos por parte da coordenação. Quando o meu filho saiu da escola, já não viu mais o rapaz dentro da escola, e ele pegou a bicicleta dele e ia vir para casa. E ele foi abordado ali na lateral da escola, foi agredido, foi esculhambado, foi xingado. E a escola não teve nenhuma atitude que pudesse esclarecer, que pudesse pelo menos me avisar o fato ocorrido. Na sexta-feira mesmo, fiquei sabendo pela rede social, nós registramos boletim, nós levamos ele no ML, nós fizemos tudo o que está ao nosso alcance. Tem alguns áudios que vai ser anexado no processo, né? Esses áudios, o agressor conta para terceiros como ele fez, o que ele fez e ele conta mais ou menos o que aconteceu e ele fala que teve uma agressão dentro da escola, que ele começou a agredir no meu filho dentro da escola. E eu preciso e quero uma resposta. Nós entramos em contato com o diretor da escola que os dois estudantes frequentavam, mas ele não quis se manifestar. A escola acabou enviando uma nota para a nossa produção em que diz que esse episódio de violência aconteceu fora do ambiente escolar. Como a gente viu ali, então, foi realmente na beira de uma rua. Ainda assim, a escola disse que repudia qualquer tipo de violência e que entrou em contato com os pais dos dois garotos envolvidos nessa confusão. Já a Secretaria de Educação do Distrito Federal disse apenas que a violência aconteceu fora do ambiente escolar. Viviane. O André, você falando aí, a gente vendo as imagens, elas são revoltantes, né? A gente até pode rodar aí de novo, quando a gente vê o garoto que está saindo ali tranquilamente de bicicleta, quando chegam outros e começam com essa ameaça, com essa agressão. E quando você conta pra gente o motivo, não dá pra gente acreditar, né? Porque hoje, gente, as crianças têm que aprender a ganhar e a perder.
e a respeitar umas às outras, né? Inclusive é para isso que tem essas gincanas, justamente para poder a gente conseguir fazer com que as crianças amadureçam esse sentimento todo, e a escola tem que estar ali junto aos adolescentes, inclusive, para poder orientá-los. Muito obrigada pelas informações, viu, André? Boa noite para você. E os bombeiros encerraram há pouco as buscas pelo homem de 32 anos que desapareceu depois de mergulhar no Lago Paranoá. Henrique da Silva fazia um passeio de lancha no sábado, quando pulou no lago para procurar o boné de um amigo que caiu por causa do vento. Filha, esposa e amigos viram o momento em que o homem mergulhou e desapareceu. Segundo os bombeiros, o local ali é profundo, de pouca visibilidade e, inclusive, por causa da chuva, fica ainda mais difícil fazer as buscas. Nesta segunda, 20 mergulhadores e cães dos bombeiros, vocês viram ali na imagem, né, participaram da operação, durou o dia inteiro. Os militares usaram um sonar para rastrear a vítima a partir do ponto indicado pela família, que também esteve no local para ajudar. As buscas encerraram agora há pouco, às 7 horas, e serão retomadas amanhã. E o ex-secretário do governo Arruda e delator da Caixa de Pandora, Durval Barbosa, foi esfaqueado dentro de um apartamento na Asa Sul pela própria mulher. O repórter Felipe Barcelos tem as informações para a gente. Fernanda Barbosa foi trazida por uma equipe da Polícia Militar à 1ª DP. Ela teria alegado aos policiais que esfaqueou o marido, Durval Barbosa, ao tentar se defender de uma agressão no apartamento do casal na 114 Sul. Aliás, teria sido ela quem chamou a polícia. Durval foi atingido no abdômen. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional da Asa Norte sem ferimentos graves. Após prestar depoimento, Fernanda foi levada ao IML para que exames constatem as lesões das agressões que ela alegou ter sofrido durante a discussão com o marido. Durval Barbosa tem 70 anos de idade e ficou conhecido por ser o delator do escândalo político, conhecido como Caixa de Pandora, em 2009. Felipe Barcelos para o SBT Brasília, segunda edição. Obrigada, Felipe. E olha, nesse fim de semana, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no DF. Ela foi morta pelo companheiro na frente de 2 filhos pequenos. Gente, uma violência que atinge as famílias e deixa consequências profundas, principalmente nos filhos. Muitos deles viram de perto o crime ou já acompanhavam esse histórico de agressões. Inclusive, uma pesquisa mostra como é que fica essa sequela. Vamos ver na reportagem. Para a dona Floraci, olhar a foto da Fernanda é uma forma de manter viva a lembrança da filha. Em 2021, a jovem foi vítima de feminicídio e, por isso, os 3 filhos agora ficam com a avó. A perda repentina e violenta afetou a vida da família. Eu fiquei muito desnorteada, claro que acho que não tem ninguém para não ficar, né? E é assim, a gente fica se reinventando para suprir a necessidade das crianças. E não foi só a rotina que mudou. Floraci e os netos abalados. João Vitor sempre morou comigo, mas ele ficou muito abalado. 15 anos, né? Já tem ideia como que é perder uma mãe, né? E as consequências emocionais e psicológicas são comuns entre as famílias que sofrem situações como essa. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público do DF e a Secretaria de Saúde avaliou os impactos dos crimes de feminicídio. No levantamento, parentes de 19 mulheres assassinadas no contexto de violência doméstica entre 2016 e 2017 foram ouvidos e compartilharam experiências. Praticamente todos tiveram a saúde mental afetada. A pesquisa também avaliou como os feminicídios afetaram os filhos das vítimas, especialmente crianças e adolescentes. As mulheres que perderam a vida deixaram 58 órfãos e 56% deles eram menores de 18 anos na época do crime. Em muitos casos, os filhos dessas vítimas de feminicídios foram separados após a ocorrência do crime, ou seja, essas crianças perdem a mãe que foi assassinada, o pai ele vai ser preso e aí essas crianças muitas vezes têm que ser separadas, cada um vai para casa de um parente e, portanto, desestrutura-se totalmente aquele núcleo familiar.
Para esta pediatra especialista em psicologia infantil, a exposição a episódios de violência familiar pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de crianças e adolescentes. Perpetua a coisa errada, perpetua o choque que essa criança recebeu, o trauma que essa criança recebeu. Ela tem uma infância roubada. Ela vai se apressar a crescer para se defender, porque quem faz isso com a minha mãe pode fazer comigo também. E mais de 1.300 condutores foram flagrados nesse fim de semana pelos órgãos de trânsito cometendo irregularidades. 420 foram autuados por estarem alcoolizados enquanto dirigiam. Número preocupante para o Detran e para a gente também que está na rua, né? Outros 339 por falta de cinto de segurança e 283 por estarem usando o celular. O Detran trabalha de forma preventiva, mas tem intensificado as ações de fiscalização para coibir o desrespeito às regras de trânsito. Encerrado o caso do assassinato do empresário lá em Sobradinho, a polícia prendeu os últimos 2 criminosos. Um deles seguiu os passos do empresário para poder entender a rotina e planejar o crime. Eu mostro para vocês a reportagem na volta. Me espera, é rapidinho. Olha, um último levantamento sobre monkeypox, já são 255 casos confirmados de varíola dos macacos aqui no DF. Do total de registros confirmados, 246 são em homens e apenas 9 em mulheres. A maior parte dos casos são em pessoas com mais de 18 anos de idade. Outros 196 casos suspeitos estão sendo investigados. E a polícia conseguiu prender os 5 homens que roubaram e mataram o empresário Silvio Ronaldo em Sobradinho no mês passado. Cuidado por onde você anda, viu? Às vezes você pode estar sendo observado e você nem tem consciência disso. Veja na reportagem como foi arquitetada toda essa confusão, esse caso lá em Sobradinho. As prisões ocorreram no fim de semana. Os 2 últimos suspeitos de envolvimento no latrocínio do empresário Silvio Ronaldo, de 57 anos, estavam escondidos na casa de familiares, em Sobradinho 2. Outros 3 homens que teriam atuado diretamente no crime já haviam sido presos. A polícia procurava pelo 4º integrante e tinha a suspeita de que havia uma 5ª pessoa envolvida no latrocínio. Ela seria responsável por repassar informações sobre a rotina do empresário. Esse indivíduo, além de morar relativamente próximo do empresário, ele frequentava os mesmos lugares. Ele era sempre visto em uma panificadora onde o empresário costumava tomar café. Ele era visto em uma oficina mecânica nas imediações na casa do empresário e frequentada por ele. Então, haviam vários pontos de encontro onde esse criminoso se aproveitava dessa rotina para conhecer melhor a vida do empresário e, dessa forma, colaborar com o restante da quadrilha, passando essas informações privilegiadas. Silvio Ronaldo foi morto na manhã do dia 30 de agosto. Ele foi abordado pelos bandidos quando saía de casa, no Grande Colorado, para caminhar. De acordo com o delegado, todos os envolvidos tinham passagens pela polícia. Um deles estava em prisão domiciliar. Nós estamos hoje cumprindo a prisão de um desses marginais pela prática de um latrocínio ocorrido lá no estado do Maranhão por um dos integrantes desse grupo criminoso que tirou a vida desse empresário. Então, por aí vocês percebem o quanto essa organização criminosa era voltada à prática de crimes bárbaros. Olha, vamos para o intervalo. Como é que foi a chuva aí por onde você andou no fim de semana? Fez estragos aqui no DF, teve até tornado. Vou te mostrar. Me espera, é rapidinho, já volto. Olha, o clima está começando a ficar mais ameno, mas a primavera está dando sinais com raios, trovoadas e até tornado. Sim, foi um vendaval em algumas regiões. Como é que foi por aí? As primeiras chuvas no fim de semana chegaram fazendo estragos em vários locais aqui no Distrito Federal. Aliviou, né? Também não era por menos. Afinal, foram 131 dias de seca sem cair uma gota d'água do céu. O calor estava muito, né? Estava muito seco o tempo.
Agora vai melhorar. O clima aqui é muito seco, a gente precisa de chuva. E chegou com força, causando estragos. No Guará, parte de uma igreja que está em obra desabou no último domingo. A casa que fica ao lado foi desocupada por segurança. Por incrível que pareça, essa imagem de um tornado foi registrada no Distrito Federal. Para ser mais específica, em Samambaia. Segundo o meteorologista Mamedes Melo, esse fenômeno não é incomum aqui em Brasília. Quando realmente esse funil da nuvem toca a superfície terrestre, é que vai ser considerado tornado. E normalmente, quando ele toca o chão, essa velocidade vai de 64 km por hora até mais ou menos 115, 116 km por hora. É só olhar para cima e ver que o tempo nublado anuncia que vem mais por aí. A partir de quinta-feira, as chuvas devem intensificar, acompanhadas de rajadas de vento. No sábado, a chuva vai dar uma trégua, mas no domingo ela volta e vai durar a semana inteira. É bom tomar cuidado porque quando vem essa chuva, enquanto o ambiente estiver ainda meio quente e abafado, é comum essa chuva vir com todo aquele pacote. Trovoadas, rajada de vento, descargas elétricas, possibilidade até mesmo de queda de granizo. Isso não está descartado que pode acontecer. Aí a gente com aquele calorão, né? Agora vem uma ventania, a gente já fica querendo reclamar e nem pode. Mas, de qualquer forma, toma cuidado, viu? Porque realmente a previsão aí é de chuva bem forte. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens cedidas pelo DER. Aqui a EPTG, Estrada Parque Taguatinga. Logo depois aqui desse acesso que vai ali para o Jockey, a imagem que a gente estava vendo ao contrário, está com o trânsito bem carregado para quem está entrando ali para Águas Claras, seguindo para Taguatinga. Antes aí, trânsito fluindo bem, mas então vai com paciência, com tranquilidade e muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário, logo depois do SBT Brasil. Você fica com a entrevista com os candidatos à presidência. Amanhã a gente também chega um pouquinho mais cedo. E eu espero você. Uma ótima noite, uma boa semana pra gente. Um beijo. Tchau, tchau.